Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Já houve bastante confirmação da palavra. Isso é bênção, né? Isso é importante, falar de promessas, falar de sonhos, falar de processos. É importante, né, nós sabermos que para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, passamos por algum processo. Mas o que é importante? Não desistir na caminhada, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 37, uma palavra bastante conhecida. Vamos ler somente o versículo 3 e o versículo 4. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, também está aqui. Tá diferente, amém. Gênesis capítulo 37, versículo 3, vai nos dizer assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas comprida, ou uma túnica de várias cores, uma túnica colorida. Versículo 4. Os irmãos viam que o pai amava José mais do que eles, e por isso tinha ódio dele, e era grosseiro quando falavam com ele. Amém? Possa se assentar em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, meu diácono Carlos, glorificando a Deus, exaltando o nome dele. Hoje pela manhã estávamos aqui falando que passa um período, parece que nós deixamos de exaltar, de glorificar, de colocar o nome do Senhor, sabe, acima de todas as coisas, falar que nós somos apaixonados, que nós, gostamos de sentir o cheiro do Senhor. Às vezes, algumas declarações de amor ao Senhor está nos faltando, igreja. Será que tantas correrias, tantos problemas estão nos afastando do nosso amor a Deus? Que no nosso cotidiano nós deixamos de falar: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, sabe? Nós deixamos de falar isso porque se preocupamos com muitas coisas. E hoje é o culto da família. Eu falei com o Senhor: Pai, uma palavra para a família, para que as famílias não se percam mediante a caminhada. Então, essa passagem aqui do capítulo 37 de Gênesis, nossa, é o sonhador, glória, como é bom sonhar. Mas mediante alguns sonhos, passamos realmente por alguns processos. E nem sempre suportamos alguns processos. Tem momento que, mediante alguns processos, queremos desistir da nossa caminhada. Mas aqui nós estamos dentro de uma história, de uma questão de que começa aqui uma história familiar de Jacó. Então nós estamos lendo aqui que esse livro de Gênesis é realmente uma história de uma família. Porque nós estamos falando mediante um amor que um pai tem pelo seu filho. Mas por que Jacó amava a José mais do que seus outros filhos? Porém, José foi filho de uma velhice. A esposa de Jacó não podia gerar Raquel. Mas Deus, e é lindo isso, esse amor que eu vejo, entendo que Jacó tinha pelo seu filho José era mediante um milagre. Porque nós somos gerados através de um milagre, igreja. Talvez você nem era para você estar aqui, mas você também é um milagre. A madre de Raquel era fechada, então José foi gerado por um milagre de Deus. Então quando vem através de um milagre, de uma promessa que, olha, vai gerar, você vai ter esse filho. Quando vem, você ama de uma forma incondicional. Então nós estamos vendo aqui quantas pessoas foi evangelizada. E Deus ali, com muita oração, fechou a sepultura. É por isso que você está aqui hoje. Então olha para o teu irmão e fala: você também foi
foi gerado por um milagre. Não precisou Deus, não, a sua mãe não gerava e de repente não. A questão é que você era improvável para estar aqui nessa noite, mas você chegou. Mas por que você chegou? Porque Deus está te dando sopro de vida, para que você realmente entenda que você é um milagre de Deus. Então nós vemos a história de Jacó e ele amava José, principalmente por essa questão dele ser o filho da mulher que ele amava, o filho da velhice, por ser um milagre. Então tinha os porquê desse amor. E aí nós lemos no texto que Jacó ele manda fazer, algumas bíblias falam que ele faz uma túnica de várias cores, mas a minha Bíblia diz que a túnica é longa. Então nós vamos dizer que o texto original hebraico, ele me deixa ter essas duas posições. Mas aí você pode ver alguns pregadores, eles frisar sobre a túnica colorida. Não, a túnica de manga longa. Mas por que, pastor, essa túnica era tão importante? Gerou inveja, levantou uma quadrilha dentro do lar, vamos dizer assim, que passou 2, 3, 4, já se tornou quadrilha, em nome de Jesus, está repreendido. Por causa de uma túnica de manga comprida que foi feita, porque naquele período, para se usar uma túnica de manga comprida, uma túnica longa de manga comprida, ou era para ser um sacerdote ou era rei. José era o quê? Talvez ninguém está vendo nada de você, mas Deus já viu. Então manda falar com o papai, se você está ganhando algumas coisas da parte de Deus. Manda falar com o papai se a tua túnica é diferenciada dos outros irmãos. Manda falar com o papai se a tua túnica, justamente a tua, é de manga longa. Aí ele se levantou uma quadrilha, porque os próprios irmãos não aceitou o presente de papai. Os próprios irmãos ficou com inveja. E ali faz um montinho. É quadrilha formada, irmãos. Deveria ser cadeia, porque é quadrilha. É uma quadrilha tão terrível que ele se levanta contra José. Então nós estamos falando de uma família. E dentro de uma família, meu pastor Rogério, se levanta uma quadrilha contra. Então nós estamos falando também de uma igreja. Só que dentro da igreja não tem isso, né? Dentro da não tem quadrilha, não tem isso não. Dentro da igreja não, né, igreja? Meu Deus, o homem foi tão pequeno, misericórdia. Não vou perguntar de novo não, né? Deixa quieto, né? Então só que se levantou lá na casa do Zezinho, se levantou uma quadrilha. Mas por que, pastor, levantou a quadrilha? Com inveja da túnica. Bendita a túnica que eu recebi, viu? Bendita a túnica que está causando inveja. Sabe por quê, irmãos? Mediante que quando levanta-se uma quadrilha contra você, não se preocupa, Deus está no controle de tudo. Deus faz algumas coisas, irmãos, para que você chegue no lugar que Ele quer. Ele faz até uma quadrilha se levantar, para você ser direcionado para outro campo, para você chegar onde que Deus quer. Você já entendeu que algumas lutas que estão travadas sobre a tua vida, é Deus tirando você do seu ambiente de conformidade e te levando para um ambiente um pouco hostil, mas para exaltar o teu santo nome? Ah, pastor, eu vou sair daquele emprego que eu estou vivendo uma perseguição. Ih, suporta aí, irmão. Você só vai passar para outra fase se você suportar as quadrilhas. E vou te dizer mais. Vão até te jogar dentro de um poço. Vão mentir que você está morto. Vão pegar a sua túnica comprida, bonitinha. Vão tomar posse dela. Vão melar ela de sangue. Vão levar para papai. E ainda vai falar, papai, que é tua. Aí papai fala, a túnica é dele. E agora tem até o sangue. Aí sabe o que o Espírito Santo gerou no meu coração? As pessoas pegam a verdade e vira para uma mentira. Pega uma mentira como se fosse uma verdade. A túnica é dele, mas o sangue não. E aí nós estamos falando, mediante a palavra do Senhor, que esse jovem, José, irmãos,
Ele tem 17 anos. Ele ainda é jovem. Ele começa a ter sonhos. Ele começa a contar para a sua família. Quem é que não tem um sonho bonito, não quer sentar na mesa e contar? A gente conta. Eu tive um sonho. Eu vi os feixes. Ele se curvava. Lindo. E ele começou a ter vários sonhos. E até os sonhos. Eu achei lindo os varões cantando. A gente não combinou nada, né? Aí louvou sobre a promessa, né? Eu falei, olha aí, Deus, né? Glória a Deus. A gente não combinou não, mas ficou bonito, né? Confirmação do céu. Amém? E através desse sonho causou inveja ainda mais no coração daqueles irmãos da quadrilha formada. Quem ele pensa que ele é? Ele só tem 17 anos. Nem vai para o campo direito, nem chegou o período dele trabalhar fora. Quem ele está pensando que é? Aí eu fiquei orando e falei, Senhor, por causa de um sonho, uma pessoa pode ser perseguida? Por causa de um sonho, uma pessoa pode ser vendida? Ela pode ser enganada? Ela pode ser traída? Deus falou no meu coração, pode. Porque para chegar onde eu quero colocar essa pessoa, ela vai passar por um processo dolorido. A questão é, você está suportando o processo que você está passando? Saber, receber a promessa, irmãos, quando a porta está aberta, maravilha. Mas quando tudo está dando errado, e alguém falar uma promessa que você vai vencer, e você olha para a sua situação e fala, como? Receber a promessa quando tudo está bem dentro da tua casa é fácil. Está tudo sob controle. Mas receber a promessa quando você está sendo perseguido dentro da sua própria casa. Quando dentro da tua casa não te valoriza. Quando dentro da tua casa aponta o dedo para você e pergunta que crente você é. Receber uma promessa é fácil, mas quando a família está contra você, aí eu quero ver você suportar. Receber a promessa quando a conta no banco está, sabe, no alto limite, é fácil, mas quando você vai no banco, isso está 0, 0, 0, 0, e a promessa é, eu vou te exaltar, vou te prosperar. Mas Deus ainda é Deus que faz milagre, Ele pode mudar o zero. Porque se Ele tem promessa na minha vida, você tem que entender que Deus, você não sabe como Ele vai fazer e como Ele vai trabalhar, vai acontecer e acabou. Se Deus fez uma promessa dentro da sua casa, dentro da sua família, porque você está dando ouvido para a quadrilha, e não está seguindo aquilo que Deus está mandando você seguir. Tem gente que pega sonhos, engaveta sonho, porque alguém falou, esse sonho não vai dar certo. Quem sonhou foi você ou foi para a pessoa que você contou? E o interessante é que quando ele conta para os irmãos, ele quer interpretar o sonho. Os irmãos interpretam. Ah, você está pensando que é o quê? Eles interpretam que José quer a cadeira do pai. Deus deve ter olhado e falado assim, se engana. A cadeira é pouco para aquilo que eu quero colocar José. Irmãos, as pessoas têm uma inveja, mas ela tem uma inveja tão pequena que ela não sabe a exaltação que Deus vai fazer com você. Aí você olha, porque eu estou passando, porque as portas fecham, porque eu tento não dar certo, meu relacionamento não dá certo, a minha vida financeira, pastora, nada dá certo, aguenta. Porque vai chegar o tempo da exaltação. Você ainda vai ter que ser preso, vai ter que ser humilhado, você ainda vai ter que ser caluniado, ainda tem um processo para você viver. Você acha que é fácil? Só que José, ele não pediu para sonhar, ele não pediu para ser governador, ele simplesmente estava fazendo as coisas certas, irmão. Porque quem está fazendo as coisas certas sempre é apedrejado. Porque o caminho certo começa a mexer no reino espiritual. Alguma coisa o inimigo quer fazer para parar a sua caminhada, irmão. Você já percebeu isso? Alguma coisa o adversário quer fazer para você não prosseguir no objetivo que você está. E é interessante quando nós olhamos para essa palavra e começamos a entender, somente por causa de uma túnica, não, a túnica só foi a gotinha que faltava. Então ele pega aquela questão de José, e agora nós começamos a entender aquilo que o sentimento de um pai, só que agora um pai perde um filho. E esse filho tem apenas 17 anos e ele vai viver longe.
Porque a palavra de Deus fala que ele vai ser vendido. Ele vai se tornar um escravo, irmãos. E mesmo assim sendo um escravo, ele continua temente a Deus. Não é o lugar, é a sua conduta de cristão que faz o lugar. Você pode ser lançado num poço. Alguém pode ter vendido você, mas na onde você chegar, você está fazendo a diferença. Você não percebeu isso? Aonde você chegar, tem que alguma coisa acontecer. E onde José chegou, as coisas começaram a mudar. Então o que ele estava falando, não é porque eu estou sendo escravo agora que eu vou parar de adorar o meu Deus. Ele estava agora no Egito. Ele podia muito bem começar a adorar o Deus de lá. Mas ele sabia a sua identidade. Você sabe a sua, igreja? Já que eu estou no Egito, Deus não teve misericórdia de mim. Deus permitiu que minha família fizesse tudo isso comigo. Ele vivia na saudade do seu pai. Mas às vezes Deus começa a cortar o cordão umbilical, a igreja. Deus vai tirar pessoas da zona de conforto. O ambiente que você está muito tranquilo para Deus entregar aquilo que Ele quer na tua mão. Você está muito, sabe, está muito conforto para você entender aquilo que Deus quer. Pastora, o que é isso? Vai virar um vendaval? Não, só que Deus tem que mexer com a sua estrutura para saber que crente é você. A vida está muito boa, irmãos. Vem para a igreja, senta, cultua. Às vezes Deus tem que dar um chacoalho em você, porque tem promessa. E quando a promessa fica parada demais, alguma coisa Ele vai fazer para que ela chegue na tua mão. Porque às vezes você não está sendo capaz de lutar para aquilo que Deus já preparou para você. Porque a primeira oportunidade você falou, eu vou parar. A primeira oportunidade eu não vou fazer. E eu não estou falando de obra não. Eu estou falando da tua vida mesmo. É para você fazer a faculdade, você vai e tranca. É para você abrir uma porta, você vai lá e procura a carteira registrada. Deus fala para você ir para a direita, você está indo para a esquerda. Parece que você não escuta Deus falar, fica insistindo no mesmo erro direto. Aí entra, sai. Perguntou para... É isso que Deus quer para a sua vida? Eu não sei por que Deus está falando isso. Cai na real, o que Deus tem para a sua vida, igreja? Não é possível que você venha todos os domingos e não entende o que Deus está falando. Não é possível que você venha nesse domingo, no dia 29, Deus está falando que Ele quer realizar a promessa na tua vida e você nem lembra a promessa que Ele fez. Para de ficar vivendo no raso, irmãos. Seja mais ousado para adquirir aquilo que Deus tem para você. Está com medo da quadrilha? É Deus que se responsabiliza pelo sonho que Ele já te deu. Está causando inveja? Não para não. O invejoso sempre vai existir, irmão. Quem falou que não? Infelizmente. Não podemos cortar com uma raiz. Tem que crescer junto. Amém ou não amém? E aí você fica limitando aquilo que Deus tem para você. Mas estamos falando de promessa, estamos falando de processo, estamos falando daquilo que Deus ainda tem para essa igreja. E nós não vamos parar enquanto Deus não falar para parar. É tempo de avançar, igreja. É tempo de você entrar e falar assim, eu quero conquistar agora. Começa a ativar os seus projetos e teu sonho, igreja. Para de sonhar pequeno demais. Para de achar que isso está bom demais. Ah, isso aqui está bom. Não está bom não, Deus tem o melhor para a tua vida, pastor. Não temos que ficar nos conformando com menos, se Deus tem mais, irmãos. Se eu fosse você, eu estava agarrando na lâmpada, porque Deus está falando de promessa. Quem tem promessa aqui? Porque eu tenho promessa. E no tempo certo eu sei que Deus vai realizar, mas eu estou indo atrás dela. Não é porque eu tenho promessa que eu vou ficar sentado esperando de braço cruzado, igreja. Quem tem promessa vai. E nós olhamos assim, olhamos a história de José e entendendo aquilo que Deus quer. Então, movido para o ódio, ele é vendido como escravo. Irmão, por menos você está parando. Olha a história de José. Por menos você está fazendo as malas e caindo fora, irmãos. Ele vai ser perseguido até por uma mulher, irmãos.
mas ele honra o ambiente que ele está e ele honra também a Deus. E aí ainda vai preso. E na prisão, ele não fica como qualquer preso, não. Ele vai organizar. Sabe aquela pessoa que onde ela chega, ela organiza, porque é o ambiente que faz, irmãos. Está tudo bagunçado e você não sabe arrumar? Ele organiza o ambiente. As pessoas começam a notar diferença. Crente é assim, onde chega tem que notar diferença. Se você está chegando e não está notando diferença nenhuma, toma cuidado. E aí ele começa a fazer a diferença naquele lugar. E nós conhecemos muito bem a palavra. Tem sonho, tem revelação. Ele pede para lembrar dele. Esquece mais um tempo. Porque, como foi falado aqui, irmãos, tudo tem um tempo determinado também. E o tempo de José chegou. E quando o tempo de José chega, ele é exaltado. Ele agora se torna o governador. Ele é o porta-voz de tudo. Os irmãos vão ter com ele. Vai ter que encarar a verdade. Vai ter que contar a verdade para o pai. Manda buscar o pai. A história é muito linda, porque a família se reúne novamente. Mas até essa família se reunir novamente, houve um processo de dor. Houve um processo de perdas. Houve um processo de, desligamento de cordão umbilical. Houve um processo de noite de solidão. Ou você pensa que ele em outro local, longe de toda a família dele, longe do pai dele, ele não sofreu? Sofreu. Nós estaríamos sofrendo, nós sofremos. E aí quando chega na velhice de Jacó, todos os filhos passam. Mas quando chega em José, ele faz uma declaração da história dele. José é como um ramo frutífero. Ele fala que os frecheiros, ele fala uma declaração tão extraordinária sobre o seu filho, porque ele entende que todo o percurso que o seu filho passou, ele estava longe dele. E assim somos nós. Você pensa que Deus não está vendo a sua dor? Você pensa que Deus não está vendo o teu sofrimento? Todo o trajeto, todo o percurso que você está passando, Deus está enxergando, porque Ele é o teu Pai. Todo esse processo, muitas vezes de acusação dentro da sua casa, dentro da tua família, você acha que Deus ainda não viu? Você acha que Deus fez promessa para você, para essa promessa cair por terra e não ser realizada? Então nessa noite Deus me trouxe aqui para ativar a promessa de Deus sobre a tua vida. Essa noite é noite de você ativar aquilo que Deus já prometeu para você. Eu não sei se foi 5 anos, se foi 10 anos, mas o tempo de Deus vai acontecer na tua vida e pode ser hoje. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A promessa que Ele faz, Ele vai se cumprir na sua vida do mesmo jeito que Ele fez na vida de José. Só que Ele não falou para José que ele seria governador. Ele nunca na palavra do Senhor você vai ler que Deus chegou em José e falou assim: olha, José vai passar por um processo porque você vai chegar sendo governador. Não! Porque se ele soubesse do processo, talvez desistiria no início. Então Deus não revela nem aonde Ele quer te colocar, Tati. Mas Ele vai te colocar no lugar que Ele quer. Então sabe o que acontece? Muitas vezes nós passamos por processo, a única coisa que nós fazemos é: ai Senhor, me tira desse processo. Deus está trazendo você para uma experiência com Ele. Se você está passando por um processo, meu cooperador Pedro, é experiência com Deus. Como você fala de um Deus que você não tem experiência com Ele? Como que você fala de um Deus se você não tem intimidade mais com Ele? Aí eu começo a ver um jovem com 17 anos longe da sua casa, da sua família, e não negando o nome de Deus. Mas a primeira acusação que nós falamos é: Deus me abandonou. Como que Deus abandona um filho que Ele ama? Fala para o irmão do seu lado: você é filho. E ele é pai, irmão, não é padrasto. Você tem que começar a mudar a sua paternidade. A sua paternidade tem, é Ele. Então nós começamos a entender que promessa, para ser cumprida na nossa vida, irmão,
precisa perseverança. Esse é o primeiro ponto. Perseverar. Pastora, mas a minha situação é vergonhosa. É vergonhoso você voltar para trás. É vergonhoso você desistir. É vergonhoso você parar na metade do caminho. É vergonhoso você falar que Deus te abandonou. É vergonhoso você falar que Deus não está nesse negócio. É vergonhoso você falar que não escuta a voz de Deus. Isso que é vergonha para um cristão. A vergonha para o cristão dele não saber a sua própria identidade. Chega e sai como se não fosse cristão. Vou falar porque Deus está mandando. Pega a promessa de Deus, mas anda com a identidade também. Quer viver a promessa, mas não quer o processo da promessa. Quer viver a promessa, mas envergonha o nome de Cristo. Que Deus é esse que está com você? Deus não é de movimento só não, viu, igreja? Deus não é só no movimento, não. Deus é Deus na sua intimidade, aonde ninguém está te vendo. E você, para viver a promessa, quem fez a promessa se responsabiliza de realizar a promessa. Mas eu acho tão linda essa história dessa família, porque a família inteira se reúne. E eu acho tão maravilhoso, porque diante de tudo aquilo que ele fez para José, acho que a vontade de José, ela falou assim, agora eu dou o troco, né? Ei, cristão, meus irmãos, está passando necessidade, Egito está farto, agora eu quero ver. Me vendeu, me humilhou, me deixou longe do meu pai, me envergonhou, fui para a cadeia, paguei um preço, apanhei, passei necessidade, passei fome. Agora é eles que vêm, eu estou no auge. Agora é hora do troco. Ih, irmãos, se estiver pensando em dar o troco em alguém, Deus não é assim, igreja. É agora que a união familiar começa. Com perdão. Perdoar o de dentro de casa, irmãos. Perdoar o irmãozinho que pisou só no seu pé é fácil. Perdoar o irmão que está dentro de casa te caluniando, aí eu quero ver crente. Ele tinha tudo para... Deixa quieto. Ele falou assim, não, é minha família. Ele faz lá um jeito lá, depois se apresenta. Quem eu sou, se revela que é ele, que é José. Aí nós vemos que, mediante o processo que Deus permite ele passar, é para ele salvar também a sua família, igreja. Você percebe que você é a coluna que vai salvar a tua casa. Você está passando por processo, porque Deus sabe que a fome vai chegar, e você tem que estar numa posição para você ajudar a tua casa, a tua família. Estamos falando de culto de família, irmãos. O domingo da família, onde família não se sentam mais à mesa, onde família não olha mais nos olhos para tomar um café com pão, sem manteiga, mas na hora que está aquela mesa farta, a família inteira tem que estar sentado, não, é na hora do tempo da escassez também, que a família tem que sentar na mesa e valorizar aquele momento, irmãos. É pequenas coisas que nos faz saber quem realmente é família. E aí é interessante que nós estamos falando de família, uma família grande. Eu na minha casa com a minha mãe somos em 5. Mas a minha mãe tem um xodó por mim, minha filha está lá. Ela fala, eu amo quando você vem aqui, porque você me entende, eu me acho. Eu não sou nem a mais nova, nem a mais velha dos irmãos, não. E eu me acho. Vou me achar, né, irmãos? Ela me ama. Ela me ama, você acha que eu vou? Eu vejo que eles não ficam, fala com ela, eu falo. Você deixa eu fazer as coisas. É porque eu deixo, irmão. E você me entende, ela fala. Eu falei, eu entendo. Porque chega uma idade, irmãos, que a gente não pode poldar os nossos pais que são bem mais velhos. Nós temos que deixar eles viver, porque não sabemos o dia da manhã. Aí ficamos poldando, não pode isso.
Não pode lavar louça, não pode fazer comida, não pode nada. Aí eu chego lá, pode fazer. Pode, vamos lá no mercado, só vai andando? Pode, vamos. Eu deixo ela viver. A gente tem que dar liberdade para a pessoa viver. Se a gente podar muito, a pessoa deixa de ter prazer pela vida. Eu espero chegar numa certa idade, que minha mãe está bem assim, minha filha tem a mesma paciência que eu tenho com a minha mãe. Ainda bem que ela está aqui hoje, eu nem vou olhar para ela. Que igreja, se ela não tiver a mesma paciência, eu conto para vocês. Tá? Vocês pegam ela. Porque eu sou passiva com a minha mãe. Porque eu sei a idade, aí eu vejo assim, o pai de José do jeito que ele ama, e eu vejo minha mãezinha, o jeito que ela fala, eu não tenho mais pai. Faz 3 anos que eu perdi meu pai. Então eu tenho ela assim, um bebelô, então ela quer fazer, eu deixo. Eu vou voltando. E ela fala, olha, eu queimei tanto arroz hoje. Mãe, não tem problema, isso aconteceu comigo. E ela, aconteceu comigo, também acontece, mãe. Eu também estou esquecida, eu entro na dela. Eu não tenho mais idade para, ela não tem mais idade para ver alguém, sabe, discutindo, eu a amo. E eu procuro cativar esse momento. Ontem à tardezinha eu estava com ela lá, sentamos, comemos um bolo e lá. Gente, esse é o momento mais extraordinário da mesa. Eu não sei como você está tratando a sua família. Eu não sei como você está tratando a sua mãe, o seu pai. Eu não sei quanto tempo faz que você nem visita. Mas vai chegar um dia que não vai estar mais. E aí? Aquele domingo que era para você sentar dando risada na mesa, e aí? Vamos valorizar a família? Vamos valorizar aqueles que é uma geração que olha para nós e vê, tem orgulho. Ela também puxa saco da minha filha, irmão. Minha mãe é. Ela sabe disso. Ela é assim com a minha filha, que eu falo, nossa, às vezes eu quero ficar com ciúme, mas ela assim, eu amo vocês duas. Mas isso é amor. E aí eu falo assim, o privilégio, e meu pai sempre me ensinou isso, sentar na mesa. Os domingos era sagrado sentar na mesa. Os casais hoje nem sentam na mesa, pega o prato, vai para o corredor, vai para a sala, vai para a varanda. O outro está lá, não sei aonde. Cadê a comunhão? Cadê essa comunhão? Se reúne só para o churrasquinho? Mas o churrasquinho tem tanta gente, você não vai conseguir nem olhar no olho da sua esposa e falar, bem, eu te amo. Não está faltando isso? Porque tem muita gente, está tudo envolvido lá. Você não tem mais um momento a dois, irmãos. Eu não sei por que Deus está falando isso. Valorize a esposa, o esposo que está do seu lado. Para de falar mal dele. Para de falar mal dela. Para de falar mal da sogra. Todo mundo tem sogra? Para de falar mal da sogra. Aí já vem ela aqui, valoriza a sogra. Ela que gerou a esposa, ela que gerou o esposo. Sua sogra vem aqui hoje, maravilha, vamos preparar o melhor prato para ela. Porque foi ela que gerou a princesa e o príncipe que está do teu lado. Não valoriza quem gerou, por quê? É família, irmão, valoriza. Ah, eu não quero ir na casa da minha sogra. Ah, você achou sua esposa onde? É família, irmãos. É culto da família. A sua esposa está do seu lado? Está viajando, né, varão? Está viajando. Você manda esse recado para ela, né? Calma, ela volta. Daqui a pouco ela está aí. A sua esposa está no seu lado? Dá uma olhada para sua esposa. Irmão, não dá aquela olhada brigada não, tá? E se saiu brigado, meio bicudo, é hora de você olhar dentro dos olhos. E falar, meu amor, é culto da família. Ah, vocês estão pensando que eu estou de brincadeira. Fala aí para tua esposa, para o teu esposo. É culto da família, irmãos. É engraçado, né? Fico meio vergonhoso de falar que é culto da família, falar que ama. A gente não pode perder esse vínculo, irmãos. Vínculo familiar. Qual exemplo você está dando para o seu filho? O seu filho vai espelhar em você para a geração dele. Agora vem um pai que não pega nem na mão. Quando vem aqui, minha cooperadora. Ela é tímida igual eu, né? A gente como se fosse casal, com o perdão, né, do céu, mas é só um exemplo, né? Aí vai sair, já estamos atrasados, vamos? Vamos logo!
É assim, ó, revelação do céu. Estamos atrasados, bem. Vamos, bem. Vamos chegar junto. Ó. Mas olha a conversa, bem. A semana que vem você... Seja mais rápida, por favor, amor. Tudo bem? Ó, ouvindo tudo bem, vai melhorar. Irmão, vai conversando. Pega na mão e vai conversando com carinho. Ô, amor, estamos um pouquinho atrasado. Semana que vem a gente... iremos melhorar. Se lança junto, tá, irmão? Iremos. Vamos. Para não ficar constrangido. E vai de mãozinha dada, irmão. Aí chega bicudo, chega primeiro, tu chega depois. Eu fico olhando, mas será que tá tudo bem? Chega naquela correria, tudo bafocado, chega o outro, chega lá na outra esquina. Eu falo, Jesus, é o culto da família. É família, irmão. Aproveita esse momento. Agora, quando vai sair, vai para o shopping, não é de abraçadão. Agora, quando vai para a igreja, vai de qualquer jeito, um autocarro. Vem para a casa do Senhor junto. Entra pelas portas junto. Senhor, minha família está aqui. Apresenta para Deus a família junto. Amém ou não amém? Então nós estamos falando aqui de processo, estamos falando assim de família. E a família estão perdendo essa essência. E Deus quer restaurar a essência da sua casa, do seu relacionamento e da sua família. Porque o jeito que está não dá, irmãos. Ou tá bom assim para você? Deixa eu tomar água. Temos que melhorar a cada dia, igreja. Aí nós estamos falando de um processo de um jovem que ele passou por situação e valorizou depois a família. Imagina o banquete com toda a família reunidas. O perdão foi gerado naquele momento. Tem coisa que você não perdoa dentro da sua parentela. Tem coisa que você carrega até hoje porque fizeram lá de 10 anos atrás. E você carrega até hoje. José, ele chamou toda a família. Ele trouxe toda a família. E perdoou todos. Porque se não houvesse esse processo, ele não teria chegado aonde ele chegou. Deus, ele traz algumas oportunidades para te colocar no lugar que ele quer. E às vezes, diante dessa oportunidade que ele está traçando, você vai chorar. Você vai sofrer. Só que o importante é você não desistir. Pastor, você não sabe o processo que eu estou passando, que eu tenho passado. Aguenta firme, irmãos. Se Deus está falando que tem promessa na tua vida, suporta. Suporta a dor da pancada. Suporta a acusação. Suporta a porta fechada. Mas entenda que Deus, na hora certa, Ele pode virar o seu cativeiro. Na hora certa, Ele pode dar um final nessa sua situação. Não tem problema e nem dor que dura eternamente, irmãos. Chega uma hora que cessa. Chega uma hora que a situação muda. Porque se Deus está no negócio, não tinha como José passar por tudo aquilo que ele passou e não se tornar um grande governador. Então, para que ele viesse salvar sua família naquele período que houve uma seca muito grande, uma escassez muito grande, somente o Egito tinha, porque Deus deu sabedoria. E ele soube esperar o tempo do Senhor. Aí nós entendemos o que é realmente esperar com paciência. Mas será que você está conseguindo esperar? É esperar sem pegar nenhum atalho, tá? É esperar sem você fazer curva. É olhar para a situação e falar assim: ainda que eu esteja passando por uma situação difícil, Deus ainda está sobre a minha vida. E se Deus está com você, pode se levantar a quadrilha, não tem problema. Deus, Ele começa a colocar as coisas no lugar, igreja. É tempo de eu e você começar a avançar. Vamos ficar de pé? É tempo de nós avançarmos e começar a confiar mais na promessa que Deus fez para você. Porque mediante a tudo, você é um milagre da parte de Deus. Mediante a tudo, você ainda é um milagre nas mãos do Senhor. E o Senhor hoje, nesta noite, me trouxe aqui para renovar a promessa que Ele já fez sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui essa noite para renovar ainda. E pode ser ainda este ano a promessa acontecer sobre a tua vida.
O que depende da promessa acontecer na minha e na sua vida, depende de um posicionamento que muitas vezes nós não temos com Deus. É hora de nós entendermos aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. É tempo de nós pararmos de olharmos para o passado e começarmos a olhar para frente, aonde Deus está mostrando outro caminho. É tempo de nós pararmos de se preocupar com quadrilha. Se está se levantando quadrilha, ela vai se levantar hoje para cair, porque maior é Deus que tem cuidado e guardado a tua vida. E se você chegou até aqui hoje, é porque Deus já te deu um livramento para você estar nessa casa. E se Deus está falando que Deus já deu livramento para você, é porque tem sepulturas que Ele fechou. E é tempo de você valorizar a vida. Ah, pastora, mas está tudo bem comigo, não vi acontecer nada. Tem coisa que Deus nem permite que você enxergue. Mas esse é o tempo. Se Deus tem promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Quem toma posse da promessa de Deus? Se Deus tem promessa na tua casa, Ele vai cumprir. Se Deus tem promessa na vida dos teus filhos, Ele vai cumprir. Se Deus tem promessa na empresa que você vai abrir, meu Deus, Ele vai cumprir. Vai ter CNPJ, vai ter tudo certo. Deus não é Deus do engano. E se Ele está abrindo uma oportunidade de você ser um grande empresário, eu não sei porquê, mas Deus está ministrando isso no meu coração. É tempo de você sair da zona do conforto. É tempo de você sair da zona de conforto. E Deus começa a fechar algumas coisas para você entender o que Ele quer que você faça. Porque você está muito bem onde você está, e de repente Deus fala, mas eu não quero você ali. Ah, mas eu estou muito bem, eu estou ganhando até bem, mas quem falou que é para você ficar ali? Você não entendeu o projeto que Deus está falando de projeto, Tati. Deus está falando de oportunidade para pessoas. E você vai ser um bom mantenedor dessa obra. Porque Deus vai mandar clientes. Deus vai começar a enlarguecer tendas, Ele está falando. Deus vai começar a enviar pessoas que você nem sabe, o nome vai correr. E quem faz isso? Não é a quadrilha, é Deus, né? Não é a quadrilha. Ah, mas nossa, eu só coloquei uma vez ali na internet e de repente teve cliente. Deus vai soprar o teu nome, você não percebeu? Você não está percebendo? Eu não sei se a igreja está entendendo. Deus vai começar a soprar o teu nome, porque Ele é Deus de promessa. E Ele está falando, o tempo é meu, as condições é minha. Apenas permaneça de pé e entenda o lugar que eu vou colocar você. É tempo de você sair do comodismo, igreja. É tempo de você ser mais ousado nas coisas de Deus. Sabe o que Deus está falando? Você está conformado demais. Você vai levar um susto santo, Deus está falando, para você entender o que você é, para você fazer. Pastor, eu estou até com medo. Medo da promessa de Deus? Eu abro as minhas mãos, eu recebo, Pai. Eu recebo, Pai. É para me fazer como que é? Onde que é? Qual é a porta? É perguntar para Deus e ver a resposta dEle. Não é fazer de qualquer maneira. E Deus vai tirar pessoas do lugar para que você comece a entender que o lugar que Ele quer te colocar não é esse que você está. O tempo da mornidão acabou para você. E você vai se esforçar, porque a promessa vai concretizar na tua vida. Pastora, mas de repente passou um vento, parece, calma. Se levantou somente uma quadrilha para abençoar você. Sabe o gigante, quando se levantou para afrontar o povo? Foi a oportunidade de Davi entrar em evidências. Deus, Ele faz coisa extraordinária para nós entendermos aonde Ele quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, irmãos. E aqui eu vejo o sinal de Deus falando com essa igreja. Sonha. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Sonha. Não guarda o teu sonho mais. Ousa sonhar sim. Ah, mas eu contei para a pessoa, quadrilha. Não conta não. Não conta não. Prepara o projeto. E
deixa alguém ver o projeto quando estiver pronto. Para de contar como que vai ser, a cor que vai ser, a prateleira que vai ser. Para de contar. Para de contar. Ah, eu vou botar o nome. Para de contar. Quando vê, a raiz ela cresce primeiro para baixo. Ninguém está vendo. Ó. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Ah, mas eu estou vendo você para lá e para cá. Não está acontecendo nada. Quando vê, quero ver derrubar aquilo que Deus já levantou. Eu quero ver se pode derrubar aquilo que Deus já levantou. Eu quero ver derrubar um projeto que Deus já assinou. Eu quero ver alguém contra aquilo que Deus está assinando hoje, falando, vai que eu sou contigo. Meu Deus, isso aqui é forte. Vai porque sou eu que responsabilizo. Ah, Levita, canta aí, em nome de Jesus.